Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Essa é a primeira live do programa de mestrado em Administração Pública da UFVJM. O tema que nós vamos estar trabalhando hoje é marketing político e as eleições 2020. A nossa live contará com a presença do professor Marcelo Vitorino e do doutor Hélio Pedro, promotor de justiça de Teoflotone. Eu vou fazer uma breve apresentação, depois eles podem conversar um pouco mais com os senhores e vou explicar um pouco como que vai ser a dinâmica da nossa live. Então, o doutor Hélio Pedro Soares, graduado em Direito, pós-graduado em Administração Pública, promotor de Justiça Eleitoral de Teoflotone. Professor Marcelo Braulio Vitorino, professor e consultor de marketing político, pioneiro no uso de ferramentas digitais em campanhas políticas no Brasil e atuou em várias campanhas no cenário nacional. Teremos, então, esses dois convidados para a gente trabalhar o tema. Como é a dinâmica da live? Nós teremos, no primeiro momento, uma apresentação sobre o tema com o doutor Hélio Pedro e com o professor Marcelo Vitorino. Depois dessa apresentação, que durará em torno entre 15 e 20 minutos, nós vamos abrir para as perguntas. Logo depois das perguntas, nós fecharemos com as considerações finais dos nossos convidados. Então, nós vamos estar iniciando a nossa live. Obrigada a todos mais uma vez e a todas pela participação aí, e espero que essa live possa contribuir muito para a democracia e para o cenário político na cidade de Teoflotone e região, os vales do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri. Eu agora, então, passo a palavra ao doutor Hélio Pedro, para que ele possa, então, fazer a explanação, com prazo aí de 20 minutos, e logo em seguida eu passo, então, para o professor Marcelo Vitorino. Doutor Hélio Pedro, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Obrigado, professora Ivana Carneiro Almeida, doutora Ivana, ilustre coordenadora do curso de mestrado em Administração Pública da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Meu boa noite também ao ilustre professor Marcelo Braulio Vitorino, satisfação conhecê-lo aqui via web. Quero inicialmente agradecer, professora, esse honroso convite para participar desse webinário, ao lado de pessoa tão importante e conhecedora do marketing político, como é o professor Marcelo Vitorino. Bem, a nossa participação aqui concentra sobre as eleições 2020. E, quando se fala em eleições, a gente tem que começar falando, então, antes do processo político-eleitoral que se desencadeia, né? E, quando se fala em eleição, a gente pensa inicialmente em campanha, né? E a palavra campanha tem até esse radical de campo, né? É ir a campo. Mas a campanha não se confunde com a propaganda, né, que é até matéria aí do professor Vitorino. A campanha política, ela nasce de um pensamento, ela nasce de uma ideia, ela nasce de um ideal político. A pessoa, né, tem aquele dom, tem aquela vocação para o interesse da polis, o interesse daquilo que acontece na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, e ele está sempre ali envolvido com aqueles interesses. E isso é uma campanha, isso é uma campanha política. Aliás, todos nós somos, de alguma forma, políticos, né? Todos nós temos essa tendência a uma participação política, sempre estamos envolvidos politicamente, de alguma forma. Pois bem, a campanha, ela antecede esse momento político eleitoral, né? esse espaço no tempo reservado para a eleição. Então, toda pessoa
ela tem, essas pessoas que têm essa vocação, ela se lança nessa campanha pela melhoria da sua comunidade, né? E isso tem a ver, como diz até, aí me permita, professor Vitorino, usar de uma sua ideia, né? Isso tem a ver com a reputação da pessoa. A pessoa, com base naquilo que ele constrói ao longo da sua vida, fazendo, então, aí uma campanha, né? Sem ter inicialmente, aquele ideal político-eleitoral, mas é um ideal político. Então, isso sempre acontece com essas pessoas e não há qualquer tipo de restrição ou proibição em relação a isso. Aliás, isso parte até da própria Constituição Federal, e aí os nossos queridos alunos, né, do curso da Universidade Federal deve buscar lá na Constituição, no artigo 220, que é livre a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, não sofrendo qualquer restrição. Portanto, a garantia constitucional é que a nossa expressão, as nossas ideias, a nossa forma de fazer política, ela é sempre livre, ela é sempre, essa garantia constitucional é extensiva a eleitores, a candidatos, a apoiadores, a adversários, todos estão revestidos por essa garantia da Constituição Federal. Pois bem, mas deve-se separar, então, essa questão aí da campanha, não é? Da campanha política da questão da venda dessa ideia. Quando a pessoa, então, ela resolve participar de um processo, de uma campanha política eleitoral, aí sim nós já passamos para um outro cenário, né? É quando essa pessoa resolve, então, vender essa ideia aos eleitores e se candidata a um cargo político eleitoral. Então, a venda dessa ideia política que ela traz da sua reputação é que nós, no meu entender, salvo melhor juízo, é que nós chamamos aí, então, de campanha da venda dessa ideia, é que nós podemos, então, dizer que estamos vivendo o que agora estamos passando por ela, que são as eleições, né? É o momento de captar do eleitor a sua simpatia, captar do eleitor a sua melhor opção. Então, nós estamos agora vivendo um momento em que a própria justiça eleitoral, como um organizador desse momento, ela entra em campo para conduzir esse processo e, ao final, esse processo venha a revelar aquilo que o eleitor verdadeiramente entendeu. Portanto, esse período é que nós chamamos de propaganda, o período da propaganda. É quando o indivíduo que entende por candidatar-se, ele vai vender essa ideia política, ele vai vender esse ideal político, ele vai transmitir para o eleitor aquilo que ele construiu ao longo da vida e entende como sendo o melhor para a sua comunidade, né? E aí nós temos, então, os regramentos para a campanha, ou melhor, para a propaganda política eleitoral, né? Nesse sentido, então, nós podemos dizer que a propaganda eleitoral ela está concentrada em tempo, local e forma definidos em lei. As leis que regem no Brasil a propaganda política eleitoral, ou melhor, o processo eleitoral, as leis são o Código Eleitoral, lá de 1965, mas ainda em vigor. Nós temos a Lei das Inelegibilidades, a Lei Complementar 64/90, e, mais recente, né, no tempo, de 1997, a Lei das Eleições, a Lei 9.504, a Lei dos Partidos Políticos, que, aliás, é bom dizer aqui aos queridos alunos, que essa lei, a Lei 9.096, de 1995, ela define
os partidos políticos como sendo pessoas jurídicas do direito privado. E aí a justiça eleitoral, ela somente interfere lá nos partidos políticos com relação à prestação de contas dos partidos em relação à relação semestral de seus filiados, desligamentos de um partido e adesão a outro. Então, os partidos, eles, no Brasil, são considerados pessoas jurídicas de direito privado. E, por último, dentro desse códice, né, desses códigos que regem as eleições no Brasil, as resoluções normativas do Tribunal Superior Eleitoral, daqui para frente, dentro desse breve tempo, vou chamar simplesmente de TSE, que tem força de lei. Pois bem, o TSE no Brasil, aliás, é uma justiça atípica, né? Porque ela tem poder executivo e tem poder legislativo. Ela tem essa forma híbrida de ser chamada de justiça. E dentro das eleições, o papel da justiça eleitoral é um papel de juiz. E eu quero aqui lembrar uma frase do senhor ministro Luiz Roberto Barroso, pouco antes de assumir, recentemente, né, esse ano, a presidência do TSE. Ele disse uma frase que me marcou, e eu tenho essa frase anotada: o judiciário não tem nenhuma intenção de se tornar censor da liberdade de expressão das pessoas. Com essa frase, nós podemos concluir que, no Brasil, a campanha político-eleitoral, ela parte do princípio do artigo da Constituição Federal de que ela é livre. A campanha é livre. E a Justiça Eleitoral, disse o senhor ministro, que não tem nenhuma intenção de censurar a liberdade de expressão das pessoas. Portanto, há essa forma livre de expressão, essa forma livre de dizer o seu ideal, de transmitir ao eleitor aquilo que ele quer transmitir para o eleitor, o escolher como sendo o seu melhor candidato. Pois bem, e a liberdade do eleitor é algo fundamental que a gente não pode deixar passar em branco aqui nessas ligeiras palavras. Em dezembro do ano passado, foi editada a Resolução 23.610, repito, Resolução 23.610 do TSE, que diz no seu artigo 18, o parágrafo único, o seguinte, que é permitido a qualquer tempo o uso pelo eleitor, repito, pelo eleitor, de bandeiras, broches, adesivos, camisetas e outros adornos semelhantes como forma de manifestação de suas preferências por partido político ou ligação ao candidato. Portanto, o eleitor tem inteira liberdade de expressar a sua vontade, a sua opção. O eleitor tem inteira liberdade no Brasil de, a qualquer tempo, independentemente se estamos num período de propaganda política ou não, o eleitor, enquanto indivíduo, não o candidato, refere-se ao eleitor, ele tem essa liberdade inteira de se expressar. Uma outra questão que a lei estabelece como liberdade para se expressar, né, isso é até recente, principalmente agora esse ano, os pré-candidatos, que até então tinham muitas restrições de se expressarem. Os pré-candidatos, a partir dessas eleições, o que é pré-candidato? É aquele que ainda não submeteu o seu nome à convenção partidária e lá foi escolhido como candidato, né? Aliás, nós estamos dentro do período das convenções partidárias. Mas o pré-candidato, que não podia se expressar, que não podia participar de programas políticos, programas de entrevistas, no rádio, televisão e jornais, esse ano, perfeitamente possível. A única vedação que a Justiça Eleitoral, na sua resolução, estabeleceu foi que nenhum candidato poderia fazer o pedido explícito de voto. Mas, no mais, ele poderia expor as suas plataformas, né, os seus projetos políticos
as discussões de políticas públicas, os seus planos de governos. Então, houve uma liberdade maior para os pré-candidatos que a Justiça Eleitoral resolveu abrir esse ano, nessas eleições, para os candidatos. Também a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em redes sociais, né? Não houve qualquer vedação em relação a isso. Aliás, as redes sociais constituem um ambiente democrático, livre, amplo para o debate político. E essa resolução que eu citei aí no início, resolução 23.610, no seu artigo 38, traz um enunciado muito interessante. Aspas. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático. Veja como que a Justiça Eleitoral se afasta de ficar restringindo o debate democrático nas eleições, dando liberdade, dando possibilidade às discussões. Nesse mesmo artigo, nessa mesma resolução, o artigo 9º, falando de um assunto aí muito em voga, e, por certo, o professor Marcelo Vitorino possivelmente vai tocar um pouco sobre isso, sobre as chamadas fake news, né? Que, aliás, a lei eleitoral chama de desinformação, traz um pressuposto nessa resolução, artigo 9º, grave aí, artigo 9º, resolução 23.610, traz um pressuposto de que o que se divulga na internet, nas redes sociais, é verdade. Diz lá o artigo, a utilização na propaganda eleitoral de qualquer modalidade de conteúdo pressupõe que o candidato tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir com razoável segurança pela fidedignidade da informação. Tal seja, a Justiça Eleitoral está dizendo o seguinte, o que circula por aí na internet, nas redes sociais, nós não vamos interferir, ou vamos interferir o mínimo possível, porque estamos crendo que se divulga por aí na internet, nas redes sociais, os próprios candidatos, as pessoas que divulgaram, pressupõem que é verdade, né? E, já partindo para os finalmente, eu sei que o tempo aqui é muito curto, também o artigo 41 da Lei das Eleições, a Lei 9.504, ela, ao falar do poder de polícia da Justiça Eleitoral, esse artigo diz o seguinte, a propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob a alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal. O que eu concluo com essa ideia de campanha política? É que ela é livre. Há uma ideia generalizada de que há uma restrição muito grande imposta sobre a campanha. Na verdade, a campanha como gênero, não há restrições. A Justiça Eleitoral quer que o cidadão, quer que o eleitor, quer que o candidato, quer que o partido, quer que a coligação tenha um amplo espaço, sem vigilância, para que possa expor as suas ideias, vender as suas ideias. E o como vender, está aí o professor Vitorino, que vai dar as dicas melhores daqui a pouco. Mas isso é a liberdade que a Constituição Federal garante a todos nós, a eleitores e a candidatos, nesse momento até pré-candidatos. Agora sim, lógico, professora, não sei aí o tempo, se ainda tenho alguns minutos, mas só concluindo aqui, e estou ansioso... Quanto? 3 minutos. Obrigado, é o suficiente. Qual é o objetivo, então, de trazer algumas restrições?
Eu disse que a justiça eleitoral, com as leis, ela estipula algumas restrições em relação a tempo, ou seja, o tempo da campanha, ou melhor, da propaganda. O tempo da propaganda, esse ano, por causa da pandemia, começa 27 de setembro, estipula um tempo, não antes, pedido explícito de votos, a partir de 27 de setembro. Estipula locais, determinados locais, segundo a lei, não pode ter propaganda, não pode ter propaganda política eleitoral, não é? Então, ela traça alguns limites, porque também, senão, nós teríamos um jogo, vamos dizer, sem regras, e o jogo sem regras não tem um vencedor idôneo, né? E ela estipula as formas, né? Como fazer essa campanha, e acho até que a forma é mais objeto da discussão, da palestra do professor que vai me suceder agora. Qual seria o objetivo, então, dessa liberdade e de algumas restrições? 2 objetivos, a meu juízo, objetivos esses equidistantes. O primeiro é possibilitar um amplo debate livre e democrático entre candidatos e eleitores, de modo que eles, eleitores, possam fazer a melhor escolha de seus representantes, agora, né, no Executivo e no Legislativo. De outro lado, o objetivo dessa liberdade com um pouco de restrição é que isso ocorra de forma ordeira, respeitados os equilíbrios do uso dos poderes econômico, do poder político, bem como coibir o uso indevido dos meios de comunicação social, a fim de que o resultado revele aquilo que mais se aproxime da verdadeira vontade do eleitor. Isso é que quer a justiça eleitoral. Dar o máximo de liberdade para candidatos e eleitores. Comparo, professora Ivana, ilustre palestrante Marcelo Braulo Vitorino. Comparo como um campeonato, né? O campeonato de futebol é o certame. Começa desde antes, há muito tempo. E a propaganda é como fosse um jogo. E durante esse jogo, tem regras. E tem um juiz, que é a justiça eleitoral. E nós, amantes do futebol, eu e talvez diversos dos que estão nos assistindo, sabemos que o melhor juiz do jogo de futebol é aquele juiz que quase não aparece, porque o jogo é limpo. O jogo é um jogo jogado, desculpem aí o pleonasmo, o jogo é jogado de forma honesta, não precisa do juiz interferir. É isso que nós queremos da campanha para esse ano, é a que nós esperamos para esse ano, que as eleições transcorram de forma limpa, honesta, sem que haja necessidade da interferência da justiça eleitoral. As regras estão escritas, os partidos estão bem assessorados com seus advogados, com seus assessores jurídicos, estipulando aí quais são essas regras, limitando os seus assistidos para que eles possam ser bem contidos nesse afã de ganhar esse jogo. Muito obrigado. Doutor Hélio Pedro, muito obrigada pelas palavras. E aí, Marcelo, né, finalizando, então, com o que o doutor Hélio Pedro colocou para a gente, né, o que a justiça eleitoral busca, qual que é o objetivo? O exercício da democracia, o amplo debate e um jogo limpo. E com base aí, né, ele usou a analogia do futebol. Como, então, podemos, né, aonde que o marketing político, como podemos utilizar a comunicação para manter a democracia e um jogo limpo? Professor Marcelo. Ok. Me escutam bem? Muito bem.
Vamos lá. Eu acho que, obrigado aí, doutor Hélio, por toda essa explanação a respeito da questão jurídica. A gente tem, infelizmente, um prognóstico, eu tenho particularmente um prognóstico um pouquinho mais pessimista em relação a como vai ser esse processo eleitoral. Acredito que a gente está dentro de a gente pode guardar um dos processos eleitorais mais judicializados de toda a história. Muito disso acontece por algumas questões, né? Mas eu vou adentrar disso um pouquinho mais para frente. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, de vocês para esse bate-papo. E aí eu vou dar a minha visão do que é uma campanha eleitoral. E eu preciso, acho que, dar um contexto do que é uma campanha eleitoral para todos os alunos e quem está assistindo. Quando eu era mais novo, eu considerava que campanha eleitoral era guerra, assim, é matar ou morrer. E depois isso foi mudando ao longo do tempo. Eu estou na política já há aproximadamente 20 anos. Então, eu comecei como militante de rua, depois as campanhas políticas são divididas. Você tem a área política, militância, diálogo com segmentos e tudo mais. Você tem a área da comunicação, que é propriamente quem faz televisão, rádio, internet, impresso. E você tem também a área do administrativo e jurídico. Esse é um tripé básico de campanhas eleitorais. Eu comecei na área política e depois eu migrei para a área da comunicação. E aí, quando eu migrei, isso foi em 2008, na minha primeira campanha na comunicação, que foi a campanha de Gilberto Kassab para a Prefeitura de São Paulo, em que a gente teve, eu era um dos integrantes da equipe, não comandava, mas a gente teve a felicidade do candidato ganhar, mesmo sendo considerado um azarão. E ali começou em 2008 no Brasil e também em 2008 nos Estados Unidos, quando você teve a primeira campanha do Obama, que muita gente entendeu que o Obama cresceu com rede social, quando na verdade ele cresceu naquela época já com inteligência de dados. Então, do que a gente está falando num processo eleitoral? Um processo eleitoral municipal no Brasil, para todo mundo ter a dimensão, a gente está falando de aproximadamente 550 mil candidaturas. Então, assim, daqui 27 dias, nós teremos 550 mil CNPJs abertos para campanhas eleitorais. Claro, a grande maioria são candidatos à vereança, não são candidatos nem a majoritário nem em grandes cidades. O Brasil ele tem muita cidade pequena, mas mesmo assim, olha, são 550 mil empresas, pelo menos, que serão abertas em 27 dias. É uma coisa de louco. Fora isso, quantos profissionais a gente está falando? Então, assim, pode calcular que uma média de 3 profissionais por campanha. Você está falando de 1,5 milhão de empregos que serão gerados em 27 dias. Então, a gente tem que olhar para esse lado também. Campanha eleitoral não é só negócio em relação ao candidato. Você tem profissionais de comunicação, você tem tudo que envolve uma campanha eleitoral, que é como, e aí eu concordo até com o doutor Hélio, eu considero hoje campanha como uma grande Copa do Mundo. Então, no meu entender, os candidatos deveriam se preparar como se preparam para uma Copa do Mundo e não chegar em cima da hora e começar a vestir a chuteira e começar a jogar. Mas a verdade é que isso não acontece. Eu posso te garantir que mais de 90% dos candidatos chegam na campanha cruz. A maior parte dos profissionais que vão trabalhar em campanha nunca trabalharam com campanhas eleitorais na vida. Então aí eles têm um desafio. O primeiro desafio é entendimento. Né? Afinal, porque é muito diferente. Eu trabalhei muito com marketing corporativo, eu dei aula de marketing digital antes de dar aula de marketing político. E você vender um chocolate é completamente diferente do que você vender uma candidatura. Se eu quiser vender uma caneta, é fácil, porque as pessoas sabem o que é uma caneta. Você pode não saber qual é a cor, qual que é o peso, mas eu falo, olha, você quer comprar uma caneta? Essa caneta aqui você vai usar para registrar suas ideias. Porque assim que você vende uma caneta, você não vende pela caneta. Você vende o benefício fim que ela te dá. Então, ó, eu vou te vender um negócio aqui que você vai conseguir registrar suas ideias em qualquer lugar. Você não precisa de computador. Você pode levar ela para qualquer canto, você vai ali e registra o que você pensou e você vai poder ler depois. Parabéns, isso é uma caneta. E aí você vende aquilo.
Quando você vende um carro, você não vende um veículo com 4 rodas e porta. Você vende a sensação de dirigir um carro. Você vende a emoção de você ter um, um bem que ele te traz status, ou ele te resolve um problema. Ah, esse carro aqui vai carregar peso. Esse outro aqui vai te transportar com segurança e conforto. Quando você vai vender política, é diferente, porque um candidato, a ideia do candidato é algo que ela não é tangível. Diferentemente da caneta, ou do carro, ou do chocolate, você tem que passar a ideia que está na cabeça do candidato para uma pessoa que tem que imaginar do jeito que o candidato está imaginando. Então, são coisas diferentes. Por isso que os profissionais que migram no corporativo para a campanha precisam se adaptar. E aí a gente entra num ponto importantíssimo sobre campanhas eleitorais. Pouca gente entende isso, mas o principal ativo de qualquer campanha eleitoral é o tempo. Não é dinheiro, não é coligação, não é aliados, não é adversários, é o tempo. Que assim como na comédia, campanha é uma questão de domínio de tempo. A gente fala que o tempo na comédia é que faz a comédia ser boa. É mais ou menos assim na campanha também. Porque campanha pobre ou campanha rica, campanha grande ou campanha pequena, tem exatos os mesmos dias para falar com o seu público. A gente não tem uma campanha que tem mais dias. Então, é o tempo, é o que o candidato faz com aquele tempo que vai fazer com que ele chegue na frente ou não. Isso é importante falar, porque as pessoas acham que, não, aquele candidato tem muito dinheiro, não vou conseguir chegar. Não é bem assim. Se ele usar mal o tempo e você usar bem o tempo, você está na frente dele. Agora, se você achar que ficando em casa o eleitor vai descobrir quem é você, aí você tem um problema. Então, o uso do tempo é o principal ativo. Portanto, até os profissionais que vão trabalhar nessa área, nós estamos a 26 dias do início do processo eleitoral. Você tem 26 dias para aprender o que é comunicação política. Não é fácil, mas tem. Olha no meu canal do YouTube, tem curso, tem várias fontes de informação para você aprender isso. O que a gente tem que falar também? Das regras dessa Copa do Mundo. O doutor Hélio, promotor, ele colocou bem claro aí, e eu só vou detalhar só um pouquinho, tá? As regras para essa Copa do Mundo, infelizmente, não são bem claras como a gente gostaria. Tanto é que não são claras que nós temos elas divididas em duas fontes primárias. Uma parte é o Congresso. Quem define a legislação eleitoral é o Congresso, que geralmente o faz mal e porcamente. Aí sobra para o Tribunal Superior Eleitoral fazer as chamadas resoluções, que é um complemento à legislação eleitoral. Esse complemento só é dado porque a legislação é bagunçada. Essa história, por exemplo, de pré-campanha é um problema. Os candidatos estão muito confusos. Na legislação hoje, não existe uma regra clara para falar de impulsionamento de publicações em redes sociais em pré-campanha. Eu tenho uma série de regras, mas essa não está clara. Uma outra questão que é importante é sobre a definição de abuso de poder econômico. Então vamos supor que eu estou numa campanha para vereança que meu teto eleitoral é de R$ 300 mil. Vamos supor. Aí eu fiz, sei lá, R$ 10 mil de impulsionamento na pré-campanha. Isso pode ser considerado abuso de poder econômico, sim ou não? Depende. Vamos supor que eu ganhei para vereador, mas estourado. Eu ganhei com 20 mil votos à frente do segundo candidato. Aí o juiz olha e fala, bom, R$ 10 mil, esse cara ganhou com 20 mil votos à frente, eu acho que não for abuso de poder econômico, porque pelo dinheiro que ele investiu, o dinheiro que ele investiu não é tão significativo para a quantidade de votos que ele teve a mais. Agora, se eu gastei esses mesmos R$ 10 mil e tive 50 votos a mais do que o segundo colocado, pode ser abuso de poder econômico. Porque aquele dinheiro fez diferença. Entende como
você não tem uma regra clara. E aí cada juiz interpreta de um jeito. Então, eu recomendo, por exemplo, que candidatos não façam impulsionamento. Mas os dois estão fazendo. Eu recomendo que candidato não se preocupe com o slogan agora. Mas os dois estão fazendo slogan. Até parece, né? Que alguém vai votar no outro por causa de um slogan. Isso aí é coisa de maluco, mas eles gostam. Então, é importante que quem for trabalhar nessa área conheça bem as resoluções e conheça bem a legislação. São duas coisas diferentes. Tem coisas, por exemplo, que as pessoas não sabem. Se você gastar um percentual, eu não lembro se era 5%, mas eu acredito que seja, do total da sua campanha com combustível, um percentual acima de 5%, você está inelegível. Porque lá na resolução tem um percentual do máximo que você pode gastar com combustível. E a maioria dos candidatos não sabe dessas coisas, eles não leem as regras. Aí depois reclamam. Então, a gente já não tem um processo eleitoral exatamente claro pela falta de definição de regras do Congresso. Quer ver um outro exemplo, professora? Eu posso, teoricamente, comprar links, eu posso comprar uma palavra-chave no Google. Eu posso comprar Marcelo Vitorino. Vamos supor que eu seja candidato. Eu quero comprar no Google que toda vez que alguém escrever Marcelo Vitorino Enter, apareça uma propaganda minha entre os primeiros resultados. A lei permite isso. Mas vamos supor que em vez de comprar para o meu nome, eu compro para o seu, que é minha adversária. Bom, aí eu vou lá e coloco o seu nome. E no primeiro resultado de busca, vem dizendo assim: você pensou em votar nela? Mas você já conheceu o Marcelo Vitorino? A lei não é clara nesse sentido. Eu posso comprar uma palavra-chave em cima do seu nome, sim ou não? Não se sabe. E aí eu posso fazer uma guerrilha. Vamos supor que eu seja um candidato que tem muito dinheiro. O que eu faço? Eu fico comprando o seu nome e pagando caro pelo esse anúncio. Você que tem pouco dinheiro não vai conseguir anunciar, porque eu vou estar comprando o seu nome e pagando caro. Então eu estou asfixiando que as pessoas cheguem no seu site quando te pesquisarem. A lei não fala sobre isso. Então, assim, tem várias lacunas legais que devem ser preenchidas. Agora, do ponto de vista da comunicação, como é que as campanhas vão acontecer esse ano? Eu acredito muito em dois cenários. O primeiro é o cenário da mobilização virtual. Eu usei muito a mobilização virtual quando eu fiz a campanha do Marcelo Crivella para prefeito em 2016. Então você tem que treinar militante, treina o militante para que ele consiga usar a internet. As pessoas, mas todo mundo sabe usar a internet. Não sabe. Isso é mentira. Se eu pedir para fazer uma lista de transmissão, boa parte das pessoas que não mexem com comunicação não vão saber fazer uma lista de transmissão. Sabe fazer quem está na comunicação. Então a gente tem que treinar os militantes para fazer lista de transmissão, para saber abordar as pessoas, para saber responder uma crítica, porque senão eles perdem o valor. Se você, vamos supor hipoteticamente, uma pessoa está falando mal do meu candidato na internet. O meu militante não pode chegar lá e ofender a pessoa. Você tem que convencer a pessoa, você não pode ofendê-la. E não é ofendendo alguém que você vai fazer a pessoa mudar de ideia. É uma maluquice isso daí. Eu lembro quando eu trabalhei com o Crivella, aí um dia um repórter perguntou para ele como é que era a questão dele, por ser evangélico, com ter profissionais que trabalhavam com ele, por exemplo, da Umbanda. Aí ele virou pro repórter e falou: olha, meu filho, eu tenho que convencer ele a vir para minha igreja. Não vai ser maltratando ele que ele vai acreditar nisso. Entendeu? Eu tenho que tratar ele bem. E aí ele pode vir para minha igreja. E é assim que a gente tem que fazer com candidatos. Não é maltratando o outro que a gente vai trazer voto. Então, a mobilização é a primeira perna essencial dessa campanha. A segunda perna é o impulsionamento de conteúdo. Aí tem uma questão super importante. Você vai ter dificuldades técnicas para impulsionar conteúdo. Hoje, por exemplo, somente candidatos que tenham sites podem impulsionar conteúdo. Então, desses 550 mil candidatos que eu falei, quantos você acha que tem site? Quase ninguém.
Até porque eles sempre acharam que site não é importante. É engraçado, professor, porque desde 2008 eu falo que o candidato devia ter site. Só que em 2008 era que nem aqueles beatos que ficavam no meio do deserto e falavam, olha, vai chover. E o pessoal não dava bola. Agora, se você não tiver site, não tem funcionamento. Então, tá claro que vai precisar ter site. A maior parte desses candidatos não vão conseguir. Eles têm que ter um rótulo, eles têm que ter uma autorização do Facebook para fazer anúncio político. A maior parte dos candidatos não conseguem. A gente fez até curso de impulsionamento na minha escola. É um dos cursos que mais vendem. Eu fiz um curso só para vereador, eu vou fazer uma live até comemorativa essa semana. Meu curso de vereador já está com 10 mil inscritos. Então, assim, só que peraí, são 400, de vereador, 500 mil candidatos. Eu tenho 10 mil inscritos só, quer dizer que a maioria não procura ainda, entende? Então, a gente vai ter aí um grande desconhecimento sobre impulsionamento, as pessoas não sabem usar a plataforma para impulsionar, e tem o segundo grande problema, que além de saber usar a plataforma, você tem que pensar para impulsionamento. E as pessoas não estão acostumadas a isso. O impulsionamento para a campanha eleitoral, ele não pode ser feito de forma geral. Ele tem que ser feito para funcionar de forma segmentada. E eu vou te explicar por que rapidamente. Eu pretendo não me estender aqui no horário, tá? Quantos minutos eu tenho, professora? 5 minutos. Tá. Então, assim, por que a gente tem que fazer um impulsionamento segmentado? Basicamente, porque você tem que entender o momento do consumo de conteúdo do eleitor. Quando o eleitor está na televisão ligado para assistir o programa eleitoral, ele está sentado confortavelmente ou deitado na sua cama, com um controle remoto que ele pode mudar de canal, que vai cair no mesmo, porque o horário eleitoral é em todos os canais. Então, e ele ligou no programa eleitoral. Ele está esperando receber conteúdo político. Foi decisão dele. Quando esse mesmo eleitor está no Facebook ou no Instagram, zapeando, e aí vem o conteúdo político, ele não estava esperando pelo conteúdo político. Aquele conteúdo tem que ser bom, tem que falar a língua dele, tem que falar o que ele quer. Não é assim aquelas coisas com vinheta, repetição, vote, 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 porque aquilo não. Sabe, o eleitor ele estava na rede social com outra cabeça. Para ficar mais claro, a analogia que eu gosto de fazer é como se a gente estivesse numa grande festa. Estamos numa grande festa, piscina de clube, música alta, e né, as pessoas conversando de coisas de amenidade, falando mal uma das vidas das outras, contando piada ruim. Aí chega você, que é o candidato, manda desligar a música, todo mundo fica quieto e fala assim, pessoal, atenção, vim aqui para falar com vocês de um assunto importante, a minha candidatura. Olha, a impressão que eu tenho é que você não vai ser convidado para mais festas futuramente. Porque você está destoando do ambiente. Então, a rede social, para você levar o eleitor para conversar com o conteúdo político, é uma tarefa difícil, mas você tem que enfiar a política dentro de uma narrativa que seja de entretenimento. Por que é difícil? Porque tem sempre alguém desavisado que acha que isso é fazer graça na internet. Isso não é fazer piada, porque senão o eleitor não vota. O eleitor não está preocupado se você é mais engraçado ou menos engraçado para votar em você. O que ele quer, por exemplo, vou dar um exemplo bem. Geralmente assim, o candidato fala: meu nome é Marcelo Vitorino, eu vou batalhar por dobrar o número de vagas das creches aqui na região. Se você concorda com isso, me acompanhe, me siga nas redes, dê o like e faz não sei o quê. É isso que o candidato faz. Bom, muito bem. O eleitor está na rede social, em primeiro lugar, ele nem quer saber quem é você. Então, assim, falar quem é você, o vinheta, esquece. Você teria que falar, ou provavelmente nem você falar, teria que vir uma pessoa que tentou colocar o filho numa vaga na creche, por 3, 4 vezes e não conseguiu. E aí você fala do problema. A gente tem um problema aqui no bairro, que a nossa creche
tem apenas 80 vagas, mas a demanda é de 200. Como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? A gente vai resolver isso junto. Eu tenho um projeto que eu quero colocar em prática, se for eleito vereador, e a partir daí a gente vai aumentar o número das vagas, vai aumentar o horário, vai usar a unidade que tá errada, vamos reformular. Ou seja, você primeiro tem que levar o eleitor para o problema, para depois você ter uma solução. Porque quando ele estava na rede social, ele nem percebia que aquilo era um problema. Você está concorrendo com um vídeo de um cachorro correndo atrás do gatinho. Então, ele tem que primeiro parar o cérebro dele para poder olhar para você. Bom, então o impulsionamento tem que ser feito de forma segmentada. Não adianta eu falar de vaga na creche para quem não tem filho. Não adianta eu falar de vaga na creche para o idoso. Então, eu já vou concluir aqui, professora. Então, assim, as campanhas serão baseadas, as campanhas que têm uma chance maior de vitória, em impulsionamento e mobilização, feitos com profissionalismo. Muito obrigada. Né? Nós, então, ouvimos a justiça, né, a promotoria, o doutor Hélio Preto fala sobre o amplo debate, a democracia. O professor Marcelo deu algumas dicas, né, o domínio do tempo, o impulsionamento, a mobilização virtual. É uma política diferente, são eleições diferentes em momentos diferentes. E a partir de agora, né, há uma série de perguntas. E nós, então, vamos partir para o próximo bloco, que é o bloco de perguntas. Mas queria pedir a todos que estão aí acompanhando a nossa live que fizessem a inscrição no canal, que é muito importante para a gente, né, as inscrições e a participação de vocês. Então, agora vamos para o segundo bloco, que é o bloco de perguntas. E aí, como o professor Marcelo falou no impulsionamento, tem uma pergunta aqui sobre impulsionamento, que eu acho que é a grande inquietação e a grande dúvida da maioria dos candidatos ou quem está no bastidor, né, das campanhas. No marketing político digital, professor Marcelo, como se deve trabalhar o impulsionamento de conteúdo nas ferramentas digitais? Você vai falar um pouco sobre isso, mas a pessoa quer que o senhor coloque mais alguns detalhes sobre essa questão do impulsionamento de conteúdo. Tá. Então vamos lá. De forma bem breve, tá? Você tem a possibilidade de impulsionamento de conteúdo no Facebook e Instagram, no YouTube, e você tem a compra de link patrocinado no Google. É isso que dá. O Twitter não faz anúncio para político e o TikTok também não. Para você patrocinar no Facebook e no Instagram, as duas plataformas têm o mesmo gerenciador de anúncios. Você tem que abrir um gerenciador de anúncios, você tem que se cadastrar nele, colocar que você vai fazer anúncios políticos, tem que ser validado por ele. É um processo chato e quem vai fazer isso tem que fazer isso a partir de agora. Não espera chegar na hora, não. A lei não fala em impulsionamento em pré-campanha. Tem alguns candidatos que estão arriscando e fazendo impulsionamento pré-campanha. Só que, olha, daqui 26 dias, você vai poder impulsionar o que você quiser. Eu recomendo que você aguarde o dia 27, que é o primeiro dia de período eleitoral, para fazer impulsionamento. Esse impulsionamento tem que ser feito numa conta que será paga pelo CNPJ, será paga pela conta do candidato. Somente pode impulsionar conteúdos de políticos, candidatos, coligação, partido e representante legal. Pessoas físicas não podem impulsionar conteúdos de candidatos. Então, vai ser aberta uma conta de anunciante. Essa conta vai ter o CNPJ de campanha. Você vai emitir o boleto, vai pagar e com esse crédito você faz o anúncio. Isso tanto faz para o Facebook/YouTube ou para o Google/Google. O Google/o YouTube. Então, Facebook e Instagram é de uma coisa, YouTube/Google é outra plataforma. O que eu recomendo façam um curso disso, porque não é fácil aprender a usar a plataforma. E de todo jeito, você tem que sempre pensar de uma maneira segmentada. Eu vou entregar esse conteúdo para quem? Eu vou entregar para os moradores de uma região
Isso é importante. Na política, a gente aprende que o eleitor é o bicho mais egoísta que tem. Se você falar que vai fazer um negócio na rua dele, às vezes, ele só vai olhar para aquilo. Se você vai falar que na rua do lado, ele já não quer saber de você. Então, o máximo de segmentação que você puder. Obrigada. E seguindo na mesma linha, doutor Hélio, tem uma pergunta aqui que fala também sobre o posicionamento. E quais os principais aspectos legais devem ser observados sobre o uso da internet, redes sociais e impulsionamento de conteúdo pelos pré-candidatos e depois como candidatos? Os aspectos legais. Perdão, professora, eu estava tentando ativar o microfone. Pode repetir a pergunta, por favor? Então, a pergunta que foi feita ao professor Marcelo foi sobre o impulsionamento. E na mesma linha, vem uma pergunta também. Quais os principais aspectos legais devem ser observados sobre o uso de internet, redes sociais e impulsionamento de conteúdos pelos pré-candidatos e depois como candidatos? Bem, a resposta a essa pergunta, ela tem muito a ver com a minha palavra inicial. De uma forma geral, a internet e as redes sociais constituem um campo de amplo debate, de liberdade para candidatos e para eleitores. Claro que tem algumas regras restritivas, né? A lei eleitoral, ela estipula que na internet nenhuma propaganda pode ser paga, salvo aí a questão do impulsionamento, que, aliás, é uma novidade para essa eleição, exatamente a possibilidade de veicular os impulsionamentos. E o artigo 57C, ele é bem claro da lei eleitoral, ao dizer que é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, né? Agora, outras vedações que poderíamos, assim, a grosso modo dizer, não se pode se esconder atrás do anonimato para a utilização da internet, também o uso de expressões que venham a ofender a honra e a dignidade das pessoas, de candidatos, e aquelas pessoas que se sentirem ofendidas certamente poderão representar ao Ministério Público Eleitoral pela prática de crime contra a honra, a injúria, a difamação e a calúnia eleitoral, né? E não pode utilizar também sites de órgãos públicos, entre outras vedações para uso da internet e das redes sociais. Mas posso dizer que a regra é a amplitude, é a liberdade do uso das redes sociais e da internet para propaganda eleitoral. Obrigada. Professor Marcelo, aqui tem uma pergunta da aluna, da mestranda em Administração Pública, Kênia. Do seu ponto de vista, quais as maiores dificuldades a serem enfrentadas pelos candidatos, principalmente das cidades menores, para levar suas propostas até os eleitores? Ok, é o seguinte, a gente tem que... Eu considero que a gente vai ter 3 grandes dificuldades. E aí, os candidatos menores ou maiores, eu acho que vão empatar nisso. O primeiro é o descrédito da população com a classe política. E nisso eu já vejo muitos candidatos errando, né? Porque agora mesmo eles estão querendo vincular. Não, eu posso publicar a minha foto com o logo do partido? Eu posso começar a fazer slogan? Eu posso, assim, eles estão aproveitando, eles não estão aproveitando a pré-campanha. Quanto mais tarde você falar que é candidato, menor vai ser o descrédito da população em cima de você. Então, assim, quem está nessa ideia de usar logo, vincular, tem gente que está usando o número de partido. Não, eu quero usar uma cor, eu quero fazer uma marca. Bom, se a população não está acreditando em político, quanto menos político você parecer, melhor vai ser. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é o problema do Covid. A gente não sabe como é que vai estar a rua daqui a um mês e meio.
se as pessoas vão estar receptivas a receber as pessoas em casa, ou se ainda vão estar apreensivas. A gente não sabe se vai ter uma segunda onda. Então, de toda forma, o Covid é um fator limitante. A gente não consegue mais fazer reuniões, em reuniões grandes com pessoas. Se você colocar 10 pessoas numa casa, é muita gente. Então, esse daí é o segundo desafio. E o terceiro, que eu considero tão importante quanto, está no déficit de atenção. Como você vai fazer uma campanha mais virtual do que presencial, as pessoas na internet, elas têm um déficit de atenção muito grande, porque elas estão... É muito raro hoje, por exemplo, as pessoas assistirem televisão sem o celular na mão. Então, ela até está falando com você, mas ela está mexendo no celular. Esse déficit de atenção é uma dificuldade que você só vai vencer se você tiver um conteúdo muito bom, que vá ao encontro do que o eleitor está procurando. Senão, ele vai simplesmente passar o dedinho e acabou a sua comunicação. Ok, muito obrigada. Doutor Hélio Pedro, aqui tem uma pergunta. Considerando que o TSE não regulamenta o abuso de poder religioso e que, principalmente em municípios de pequeno porte, a realidade demonstra a influência explícita e clara da autoridade religiosa. Qual o posicionamento de Vossa Senhoria sobre a imposição de limites às atividades eclesiásticas para que não seja comprometida a legitimidade do processo eleitoral? Nas eleições 2020, são duas perguntas, nas eleições 2020, quais seriam as atitudes, ações, características do candidato e cabo eleitoral que caracterizaria o abuso de poder, o abuso religioso e quais seriam as punições? Muito boa pergunta e oportuna, porque essa questão do abuso do poder religioso foi objeto de apreciação de uma ação recente no TSE e, por 6 votos a 1, foi rejeitado que se reconhecesse o uso do poder religioso, né? Somente o ministro Edson Fachin votou a favor, os outros 6 votaram contrariamente, seguindo o voto inicial do ministro Alexandre de Moraes. Pois bem, o que se entende, e eu acompanho, né, do alto da minha modéstia e da minha ignorância, o voto do ministro Alexandre de Moraes, que disse que está implícito dentro do uso do poder, do abuso do poder de autoridade, o abuso do poder religioso. Há que se fazer uma interpretação extensiva dessa proibição ou dessa policialidade, né, daquilo que nós consideramos hoje. O professor Marcelo Vitorino falou sobre essa questão aí da dificuldade de se entender e interpretar, mas, com devida vênia ao seu entendimento, ouso discordar, porque esse é o papel do juiz. O papel do juiz é dar interpretação à lei, e a lei ela não abarca todas as situações específicas, né? E eu até considero a lei eleitoral um checklist das eleições, ela vai às minúcias, e até as minúcias que não são consideradas, as resoluções do TSE vêm para esclarecer. Então, nessa questão, eu creio que está bem claro, e não é difícil da gente poder estabelecer os limites do uso do poder religioso, como sendo também uma interpretação do uso do poder de autoridade, porque considera-se aí essa imposição ou esse uso do poder religioso como sendo um poder também sobre as pessoas, sobre a boa-fé das pessoas, daqueles que essas autoridades têm sobre si. A outra pergunta, eu acho que a resposta está intrínseca dentro dessa mesma que eu acabei de passar.
Professor Marcelo, doutor Hélio Pedro, se por algum momento vocês quiserem fazer perguntas, entre, né, vocês fiquem à vontade, porque a gente pode estar também promovendo um debate também com os nossos convidados. Tá? Uma pergunta para o professor Marcelo. Bárbara Freitas, como trabalhar a militância virtual neste período para poder furar a bolha do algoritmo? Tá. Aí a gente tem duas situações. Bom, o algoritmo ele só é relevante quando você vai fazer uma campanha de forma totalmente orgânica. E aí eu recomendo que não se faça uma campanha basicamente orgânica, porque a entrega dos conteúdos ela começou a ser diminuta ao longo dos anos. Então, antigamente, o Facebook ele chegava a garantir 20% de audiência na tua base total por dia. Hoje, esse número não passa de 5%. Então, em algum momento, você vai ter que fazer um impulsionamento para chegar mais longe. Ou você vai ter que adotar um tom em rede social para favorecer a exposição do seu conteúdo. Que é um tom como, por exemplo, o Bolsonaro deu. Quando você vai para um tom que é estridente, você vai para o polêmico, a quantidade de pessoas que interagem com o seu conteúdo é maior e ele acaba sendo mostrado com mais velocidade e com mais abrangência. Então, o que você tem que fazer hoje? Mesmo assim, eu considero que você tem que pega uma lista de transmissão, então pega um WhatsApp para a campanha, vai convidando as pessoas para esse WhatsApp de campanha, para que você monte essas listas, faça lives para você divulgar ideias e nessas lives você estimula os comentários, porque isso vai acabar melhorando o teu ranqueamento nas redes sociais, o teu algoritmo. E aí você pede nessas lives também para que as pessoas compartilhem essas lives nos seus canais. A outra parte é você fazer os treinamentos com os militantes. E você ensina eles a usar a internet e já os organiza também. Então, serão seus militantes premiums? Porque você tem militante que vai dedicar 5 minutos do tempo dele para fazer a tua campanha. Você tem militante que vai dedicar horas. E aí você tem que separar quem são os mais engajados para poder, vamos dizer assim, tirar o maior proveito deles. E só complementando o que o Dr. Hélio colocou, quando eu falo que a lei eleitoral, o maior problema dela, e eu entendo a questão da interpretação do juiz, mas isso gera um problema muito sério, que é o de insegurança jurídica para quem vai fazer campanha. Eu estou, neste momento, com um Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, com uma consulta em que o impulsionamento em pré-campanha foi terminantemente negado. Ao mesmo tempo, eu tenho uma decisão do ministro Barroso que considerou que o impulsionamento de um candidato não configurava ali campanhas extemporâneas. Então, o nosso problema é que, assim, se fosse um juiz só, ou um princípio que julgasse e interpretasse, ia ser mais fácil. Como nesse momento eu tenho eleição em mais de 5.700 municípios, e cada juiz pensa de um jeito, isso leva a uma insegurança jurídica muito grande dos candidatos. E aí, tem candidato que se excede confiando numa decisão, tem outros que são mais conservadores. O que acaba acontecendo? Aquele candidato que é mais conservador, às vezes, ele acaba prejudicado nas suas condições de campanha, porque eu tenho outro que é agressivo e conta com a inoperância da lei ou com a interpretação, vamos dizer assim, liberal de um juiz. Então, no fim das contas, eu disputei um processo em que um candidato não foi até o limite e o outro candidato passou até do limite e ele acaba sendo beneficiado. A gente está levando um quadro que você talvez extrapolar o limite seja positivo. Então é só essa avaliação que eu quero fazer em relação à interpretação, mas eu considero, claro, que cabe ao juiz interpretar a lei. A gente só precisa ter um pouquinho mais de coerência. Em 2018 eu enfrentei a mesma coisa. O TRE do Rio de Janeiro decidiu que até o impulsionamento durante o período eleitoral era proibido. Então, assim, cada um faz uma coisa do jeito que quer. Doutor Hélio Pedro.
As penalidades que a Justiça Eleitoral aplica são suficientes para inibir e punir as fake news? Ou, nesse caso, o crime comparado à pena ainda compensa? É preciso criar punições mais rigorosas? Nenhuma punição educa ninguém, né? Isso é uma questão, acho que sociológica, enfim, foge ao aspecto do direito, mas a punição é o que o direito tem para que aqueles que infringem as regras tentem não infringir novamente. Sabemos, sim, que as punições dentro do direito eleitoral, elas, comparada às punições lá do direito criminal, elas são punições brandas, né? E o que eu disse inicialmente é que a justiça eleitoral, ela não tem aquela intenção maior de estar aplicando grandes punições. Eu até li o artigo e volto a repetir, né, e repito aqui o artigo, que fala, o artigo 9º, né, da Resolução 23.610, que diz que a propaganda eleitoral na internet, ou de qualquer modalidade, pressupõe que o candidato tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir com razoável segurança pela credibilidade dela. Ou seja, a questão da fake news é um problema novo, é um problema que surge com mais força, talvez, agora, nessas eleições, já apareceu nas eleições de 2018, mas agora vem, talvez, com mais força, e ainda eu considero que a Justiça Eleitoral não tem ainda mecanismos suficientes para coibir. É bom deixar bem claro que a Justiça Eleitoral tem um programa de combate, né, às fake news em andamento, contando com 48 parceiros, salvo enganos, dentre eles o Google, Twitter, Instagram, WhatsApp, todos esses são parceiros da Justiça Eleitoral na tentativa de criar mecanismos para evitar a disseminação das notícias falsas ou da desinformação. É muito mais razoável trabalhar no sentido educativo, no sentido preventivo, e com mecanismos legais de evitar a disseminação da notícia falsa, do que a questão da punição. Pelo menos essa é a minha visão a esse respeito. Professor Marcelo, uma outra pergunta aqui. O marketing político, além de exaltar as qualidades do candidato, também pode ser utilizado para escancarar os deméritos dos concorrentes. Em caso afirmativo, há alguma ética ou ótica a ser seguida, ou na política vale tudo? Olha, você tem correntes, né, de comunicação. Eu entendo isso dessa forma. E aí eu acho até que é o caso de você pensar em que caminho você quer seguir. Você tem a campanha do medo e você tem a campanha da esperança, geralmente. São as duas correntes principais. Eu quero até sugerir a todos que estão assistindo para que assistam um filme chamado N-O, né, que é um filme que fala sobre o plebiscito no Chile, e quem estava nesse plebiscito era para saber se continuava ou não o Pinochet como presidente. Então foi um plebiscito bem importante. E ali você tem essa campanha política sendo mostrada, uma campanha política que mostrava, por um lado, todos os males que a ditadura fez, e, por outro lado, ela mostrando como seria legal se não tivesse ditadura. Então, do meu ponto de vista, eu não acho que vale tudo numa campanha política. Eu acho que é muito melhor você inspirar as pessoas e você gerar a elas o desejo de voto, e para isso você tem que construir uma narrativa consistente, você tem que ter uma reputação bem estabelecida, você vende a ideia, vende a expectativa da melhora, e principalmente, professora, eu acho que você tem que tocar o coração das pessoas. Quando elas vão definir voto, raramente elas definem voto baseado naquele que elas acham que vai ser
o candidato mais técnico ou o candidato mais preparado. As pessoas, elas precisam ter 3 raciocínios básicos para votar em alguém, que é eu confio nessa pessoa, eu acredito nela e eu sinto que ela conhece a minha realidade. Então, quando uma campanha eleitoral desperta essas características no eleitor, ela consegue o voto. Então, para isso, você não precisa fazer um vale tudo. Para isso, você tem que tocar o coração das pessoas. Muito obrigada. Nós estamos chegando quase no final da nossa live. E aí tem uma pergunta do professor Márcio Atim, ele é professor do curso. Ele fala, primeiro ele faz um elogio e depois uma pergunta, e eu vou direcionar a pergunta aos 2 convidados. Excelente contraponto entre o legal e o mercado. A questão é possível conciliar democracia e mercado? Eu não entendi o aspecto que é o da pergunta. Em que sentido conciliar democracia e mercado? Excelente, ele fala que foi um excelente contraponto entre o legal, né, as questões legais aí da campanha, e o mercado, o marketing, a venda de uma proposta. E aí ele pergunta, né, se é possível conciliar, né, para transformar, para incentivar a democracia, é possível conciliar o legal e o mercado? Do meu ponto de vista de profissional de comunicação política, eu entendo completamente possível. O que acontece é que você tem campanhas que são feitas, do meu ponto de vista, de forma equivocada, quando elas são baseadas no outro. Então, acredito que dá para você fazer uma campanha, inclusive com ética, recebendo por dentro, com profissionais contratados de forma regular. Eu não vejo nenhum óbice quanto a isso. Respondendo essa pergunta do professor Atim, há uma desigualdade aí de corrida, né? Mercado e lei ou legalidade, porque a questão do mercado ela está muito à frente, está muito avante, né? Certamente que a questão legal sempre está na vanguarda disso. Eu cito exemplo. Na semana passada, o TSE, respondendo a uma consulta de um partido político, deu a interpretação ao chamado showmício, que é proibido na campanha, né? E agora chegou a live-mício, né? Que é um showmício através da live. Então, veja bem, umas coisas que aparecem que é imposta pelo chamado mercado, pelo professor Atim, pela tecnologia, pelo avanço, e que a lei não tinha previsto, que a lei estava lá atrás, a lei estava um pouco feita o ano passado. O que temos mais recente de legislação é a resolução do TSE 23.610 de dezembro de 2019, que não previa pandemia, que não previa certos avanços tecnológicos também, né? Então, é possível conciliar? Sim, mas é preciso que a lei, e aí eu continuo com o meu posicionamento, que a lei eleitoral deve manter-se sempre o mais distante possível do jogo eleitoral e deixar que o processo democrático se desenvolva sem ela interferir muito. Deixe que a tecnologia, deixe que o mercado, muito bem gerenciado pelo professor Marcelo Torino, conduza esse processo de forma ética, né? Eu acho que, acima de tudo, a ética não precisa de lei. Muito obrigada. Então, chegando aí, né, ao final da nossa live, conforme foi combinado, faltam 15 minutos para o final da nossa live. E aí, uma última pergunta, porque está sendo uma pergunta bastante insistente. E essa pergunta também é direcionada aos 2.
A utilização de especialista em marketing para divulgações na internet sem custos para o candidato, em razão de uma relação de amizade, pode gerar algum problema para o candidato? Olha, eu vou deixar até o doutor Hélio falar depois de mim, que tem mais conhecimento jurídico sobre o caso. Agora eu vou vou falar uma coisa para quem assistindo e também para o promotor. Eu lido com o candidato todo santo dia, né? Então, sim, se eu já vendi mais de 10 mil cursos para vereadora, vocês imaginam que é meu WhatsApp com esse tipo de pergunta. E o que eu percebo? Que o candidato sempre quer fazer alguma coisa para levar uma vantagem sobre o outro. Essa história dos live mícios é uma sim. Ora, se eu não podia fazer um comício e chamar uma dupla sertaneja para tocar, porque eu estaria atraindo a atenção das pessoas, uma dupla sertaneja para falar da minha política, por que eu poderia fazer isso numa live? De convir que não há coerência nisso. Só porque é live então pode? É óbvio que não. Se eu não posso usar uma dupla sertaneja para trazer as pessoas para o meu comício, por que eu poderia fazer para trazer uma live? Aí o que me leva, o que me surpreende é essa vontade que candidatos têm de querer levar vantagem no processo. Se preocupassem mais em trabalhar a sua reputação, não ficariam aí escravos desse tipo de bobagem. Agora, o que eles querem? Pela pergunta, eu reconheço o que a pessoa quer. Ela quer pegar um influenciador, sei lá, vou pegar um Felipe Neto, e aí eu quero botar ele dentro da minha propaganda política. Ora, você tem uma série de aspectos legais aí que vão impedir que isso se torne legal. Mas eu prefiro que o promotor fale do que eu. Agora, essa necessidade, o promotor vai falar bem melhor do que eu sobre esse caso. Mas eu só quero fazer um alerta. Quem está me assistindo e vai trabalhar numa campanha ou é candidato, pare de arrumar encrenca. Vá trabalhar a reputação, vá fazer os seus canais, pare de ficar tentando dar curva na lei, gente. Isso é uma perda de tempo. O tempo que vocês perdem nessas bobagens, vocês já deviam estar convencendo o eleitor a gostar de vocês. Você já devia ter uma lista de transmissão bem feita, um site organizado. Então, assim, como profissional de comunicação, eu vou ser bem claro, que tomem vergonha na cara logo, porque campanha não espera. Daqui 26 dias, vocês estão no período eleitoral. Eu estou falando bem mais sério agora, porque é necessário. Campanha não é brinquedo, não é jogo, é um negócio sério. Prepare-se, porque daqui 26 dias vocês não têm tempo nem para respirar. Então esquece bobagem de slogan, esquece negócio de ficar fazendo live com influenciador. Vamos trabalhar, gente. Tenha boas ideias. As ideias boas vão te levar para todos os lugares. Não é um influenciador que vai resolver isso. Então, assim, doutor, eu falei só da parte da comunicação porque eu não quero entrar no aspecto legal. É porque tem gente que pergunta as coisas e esquece. Em primeiro lugar, você tem que convencer o eleitor. Isso tudo é bobagem. Então, aí eu passo a palavra para o promotor. E nem preciso de falar do aspecto legal depois da sua palavra extremamente oportuna, professor Marcelo, porque eu, como promotor eleitoral, todo santo dia, eu sou procurado como se eu fosse órgão de consulta, e não sou, e isso deixo bem claro. Quem é órgão de consulta é o TSE e são os TREs, né? Eu sou procurado se pode, o candidato perguntando se pode fazer isso, se não pode fazer aquilo. Eu falo o seguinte: a lei eleitoral está aí e contrate uma assessoria jurídica. Contrate uma assessoria jurídica. Se você não pode, seu partido tem uma assessoria jurídica para te orientar durante a campanha. A campanha dura, legalmente, 48 dias. Isso passa muito rápido. É verdade, professor, pare de inventar. E grande parte das denúncias que eu recebo são fofocas e outra são invejas. Por quê? Vem denunciar o que o outro fez de errado, não porque o outro fez errado, porque ele não fez primeiro. Então, na verdade, eles não estão preocupados em buscar no olho o eleitor. E eu moro numa cidade do interior
E grande parte dos municípios são municípios interioranos, onde poucos votos elegem um vereador. É muito fácil buscar o voto desse vereador ali no tapinha nas costas, no olho, na conversa do pé de ouvido, como diz aqui em Minas Gerais. Não é? Então, realmente, disse bem o professor Marcelo, pare de inventar e vá trabalhar, porque a campanha só dura 48 dias. Pronto. É até chato a gente ficar pagando o sermão dos outros, mas eu sinto que às vezes é melhor. Eles vão agradecer. Acho que é bem pertinente essa pergunta, porque foi um alerta, né? A resposta, tanto do professor Marcelo como do doutor Hélio, foram respostas para alertar os candidatos, para mostrar, né, possíveis caminhos, e são conselhos que é importante falar, porque acredito eu que tem alguns candidatos participando da live, pré-candidatos. É importante, muitas vezes, falar olho no olho, dar um conselho e que eles possam estar utilizando isso, que isso possa introjetar e que eles possam estar, então, aplicando na campanha. O professor Marcelo tocou num assunto que eu acho que a mensagem realmente é essa, tocar no coração, chegar, né, ao eleitor de uma forma que ele se sinta, ainda mais no momento que nós estamos passando, é tudo muito novo, mas a gente não pode também esquecer o velho. Então, temos que trabalhar, e aí, reputação, imagem, esse é o momento realmente que o candidato tem, e como a lei permite na pré-campanha tudo, né, tudo com seu limite, né, exceto o pedido explícito de voto. Exceto o pedido explícito de voto, muito bem colocado para o doutor Hélio. Então, é um momento, mas é um momento de arrumar a casa, de colocar as coisas em ordem, de preparar, porque quando for dada a largada, ela pode... E aí, como o professor Marcelo colocou, a gente pode não ter tido tempo. E o domínio do tempo, ele é essencial para o resultado da campanha. Então, agora, né, no final, eu deixo, então, 5 minutos para o professor Marcelo, 5 minutos para o doutor Hélio Pedro, e a gente encerrar, então, depois eu faço o encerramento da nossa live. Doutor Hélio, você queria fazer uma pergunta, não é? Eu vou usar os meus 5 minutos e vou passar para o professor Marcelo. Professor, que lições a campanha eleitoral de 2018 transmite para as eleições municipais, principalmente quanto à forma do marketing usado pelo candidato vencedor às eleições presidenciais? Ok. Vamos lá. Assim, o Bolsonaro, ele entendeu o jogo da comunicação, talvez até porque ele foi obrigado, porque era um candidato cuja mídia não dava espaço. Então, assim, não é que ele tinha o Jornal Nacional aberto para a hora que ele quisesse falar, aí ia lá e falava no Jornal Nacional. Na verdade, os veículos de mídia ignoraram Jair Bolsonaro durante muitos anos. De modo com que ele só pudesse falar em um canal, que era o dele. Então, a lição que fica e que pouca gente entendeu é que você deve ser dono do seu canal de comunicação. Essa é a primeira lição de todas. Quando você for falar numa rádio, por exemplo, você fala uma parte do que você tem a dizer na rádio e fala, olha, mas saindo daqui, eu vou publicar um negócio sobre isso que eu estava falando aqui no meu Facebook. Olha lá no meu Facebook, vocês vão ver. Quando o candidato vai para um debate, ele fala uma parte do projeto e fala, o pessoal que está na minha assessoria, bota aí no meu Facebook agora, no meu Instagram agora, o complemento disso que eu acabei de falar. Então, ele tem que levar o eleitor para os canais próprios. Essa é a lição número 1. A lição número 2 que Bolsonaro deixa é que até a eleição de 2018, candidato achava que não podia falar de temas espinhosos. Candidato virou tudo bege. Não tinha nenhum candidato colorido. Aborto, não posso falar. Drogas, não posso falar.
tudo, os candidatos ficaram pasteurizados, porque eles acharam que quando eles falavam alguma coisa que desagradasse o eleitor, eles iam perder voto. Então, isso funcionou até 2016, 2014, quando você só tinha televisão. E aí, realmente, quando você só tem televisão, você tem que falar uma mensagem para desagradar o menor número de pessoas possível. Quando você vai para a internet, você tem que falar as coisas que você de fato acredita, sendo elas positivas ou negativas a grupos. Porque quem se reúne para votar numa eleição são pessoas que se apaixonam por você. Se você tem um discurso mais ou menos, para ganhar voto, você não vai ter apaixonado. Você vai ter pessoas que falar, até que o Hélio é um cara legal, mas, assim, ele não falou nada que o outro cara não fala. Por que eu deveria dar meu voto a ele? Então, o Deu fale aquilo que você quer, na sua crença. E aí as pessoas que têm a mesma crença com você vão te seguir. Não tenha medo de arrumar uma polarização, de chatear alguém, tenha medo de não ser transparente. Aí é que está o negócio. Então as pessoas podem não gostar do que o Bolsonaro tinha a dizer. Eu tenho uma série de restrições à figura do presidente, mesmo hoje, quando era deputado e quando era candidato. Mas as minhas restrições, elas não me impedem de ver como foi boa e eficaz a comunicação que ele fez. Errado estava quem julgava o mérito do que ele estava falando. Porque para você, certa frase pode soar machista. Para o outro, pode ser exatamente o que ele quer ouvir. Então você não deve ter preconceito com o mérito. Você tem que entender o que as pessoas querem. Então essa eu acho que é a segunda grande lição daquela campanha. O resto, WhatsApp, rede social, aí é perfumaria, aí é meio. O mais importante, você tem que prestar atenção, é no contexto. O meio a gente faz campanha até em papel de pão, se deixar. Muito obrigada. E agora as considerações finais, doutor Hélio. Ok, quero agradecer a oportunidade, professora doutora Ivana, por participar desse webinário. E enquanto eu aprendi, estudando para participar, e aqui também ouvindo o professor Marcelo Vitorino, e agradecer, então, por essa oportunidade. Um prazer conhecer também o professor Marcelo Vitorino e ouvir as suas preciosas lições acerca da campanha. E, dirigindo-me aos nossos alunos aí do curso, espero que tenha contribuído um pouco para o aprendizado de todos. As demais pessoas que nos ouvem também, eu espero que tenha tido algum aprendizado. E minha mensagem aos pré-candidatos, e talvez já existe algum candidato, porque certamente algum partido já realizou a convenção, né, a sua convenção, já tem candidato definido, que pautem as suas campanhas pela ética, pela honestidade, pela probidade. Eu quero crer no ser humano, quero crer que todos vão respeitar a lei, né? E se não respeitarem, a lei eleitoral está aí para corrigir os deslizes, os eventuais deslizes. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Professor Marcelo. Bom, quero agradecer aí o convite mais uma vez, agradecer as perguntas que foram enviadas ao promotor Hélio, doutor Hélio, que foi ótimo até nessa última pergunta. É uma coisa que eu queria ter falado também, então eu agradeço a ele por ter levantado essa bola. E o que eu tenho a dizer para quem... Primeiro, para quem está fora do processo eleitoral e às vezes quer trabalhar com isso. Estude. Não tem outro caminho. Para quem quer ter um bom profissional de comunicação política, hoje tem que entender de 3 coisas básicas: tecnologia, comunicação e política. Não tem outro jeito. Então, você tem muito conteúdo na internet aberto para isso, você tem livros para isso. O que não pode é ter preguiça, porque a campanha política tem um outro timing. Não é o tempo do corporativo. A campanha política, até a legislação eleitoral é diferente da legislação civil. No direito civil, no direito penal, você tem penas em dias. No direito eleitoral, você tem penas em horas. Você tem decisões em horas. Então, isso já mostra qual que é a celeridade do nosso processo. E vocês têm 26 dias
para se prepararem. Eu recomendo que usem muito bem esse tempo. E muito obrigado aí a todos. Então, chegando ao final, né, quero pedir desculpa, né, aos participantes, né, da live. Nós não conseguimos responder todas as questões. Foram 105 perguntas que nós recebemos aqui. Eu vou encaminhar, né, aos convidados, ao professor Marcelo e ao doutor Hélio Pedro, e assim que a gente tem as respostas, nós vamos encaminhando. Mas, ao mesmo tempo que recebemos, né, 105 perguntas, também recebemos muitos elogios, muitos. Elogiando o professor Marcelo, pela simplicidade, o doutor Hélio Pedro pela sabedoria, e que foi um evento que veio, então, a brilhantar, né, os vales do Mucuri e o Jequitinhonha. Então, mais uma vez, professor Marcelo, agradeço, né, desde o primeiro contato, desculpe a insistência, mas a sua participação era importante aqui conosco. Então, assim, e foram contribuições realmente importantes, mas uma coisa eu creio com a sua fala, é despertar, é provocar. E acredito que você conseguiu isso, provocar os candidatos, os pré-candidatos, quem está nos ouvindo, que esse é o momento, e é o momento de organizar a casa, de dominar o tempo, de criar sua reputação e olhar olho no olho, trabalhar com o coração. Então, muito obrigada. Nós aqui da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri agradecemos a sua disponibilidade e o seu tempo. Doutor Hélio Pedro, né, um homem público, um homem de Teoflotone, um patrimônio da sabedoria, né, de Teoflotone. Eu tenho que agradecer muito. O convite, ele chegou até no sul da Bahia, até mandei para o senhor uma mensagem, né, de um colega de infância. Então, muito obrigado por abrilhantar esse evento, com sempre a sua lucidez, com sua praticidade, com a forma de levar a informação, a forma de levar a lei com sutileza, com emoção, e chegar até a nós, né, leigos na área. Então, muito obrigada, doutor Hélio, pelo carinho, pelas trocas de mensagem. E essa live, ela só aconteceu, só foi possível porque nós também tivemos algumas parcerias. Eu não posso deixar de falar aqui do professor Ciro, da Cristiane, do Neto, que são alunos do mestrado, que viabilizaram, que me ajudaram muito nesse processo, do Daniel, acertei, Marcelo? Do Daniel, das ligações, das trocas de mensagem. Então, assim, muito obrigada por tudo. Desejo aos senhores uma boa noite e a todos que estão nos acompanhando aí. Até uma próxima, se Deus quiser.